Brasil, sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso. E sim, a culpa é sua. Brasil, já tem algum tempo que em terapia, inclusive, eu tenho conversado isso com o meu psicólogo e eu decidi trazer para vocês aqui também esse tema de hoje, culpa. Sobre algumas questões que circundam a minha cabeça e vem, não sei se são pensamentos intrusivos, se são evolução da terapia, eu não sei especificamente trazer para vocês aqui o que seria isso, mas vamos conversar um pouquinho sobre culpa. Roda a vinheta para que a gente fale um pouquinho desse assunto maravilhoso. Antes de começar mais um vídeo aqui no canal, Brasil, não se esqueçam daquele pedido de sempre que a gatinha faz, tá? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se não se inscreveu nesse canal maravilhoso, tá esperando o quê? Se inscreve aqui embaixo em algum lugar, aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho para que todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui, vocês recebam em seus respectivos aparelhos notificação para assistir mais um vídeo aqui, tá bom, Brasil? Então, quem me conhece sabe, começou a blogueira, né? Cedo falando assim. Mas quem me conhece sabe... Tá um pouquinho longe, né? Esconderá um pouquinho mais. Então, eu tive um problema com uma amizade que acabou tem pouco tempo. E aí, é uma situação que eu passei e amizades tóxicas existem. Relacionamentos tóxicos existem em todos os lugares e há muito tempo. E é interessante que a gente consiga identificar exatamente essas amizades para que a gente se afaste o quanto antes delas. Não só amizade, tá, gente? Num geral, pessoas tóxicas fazem muito mal pra gente e é interessante que a gente se afaste delas o quanto antes. A gente tem pessoas como família, amigos, sei lá, colegas de trabalho, a gente tem relação com o ser humano. Onde tem relação com o ser humano, pode haver toxicidade em nenhuma relação, tá bom? Então, é bom, primordial que a gente identifique essas relações se elas estão saudáveis para nós. Meu psicólogo me ensinou, né? Ele tem me dito que talvez, já tem um tempo já inclusive isso, né? Acho que foi no finalzinho do ano passado, no começo desse agora, essas questões de aprender a dizer não para algumas pessoas. Eu já apliquei isso e venho aplicando essa questão toda, só que muitas vezes, como eu já ouvi muito não na vida, como eu já fui muito machucada, é bem comum que pessoas que já se machucaram, que já sofreram, tenham a tendência de tomar muito cuidado para não machucar outra pessoa, para não ferir outra pessoa, para não, sabe, de alguma forma trazer algum dano, porque a gente sabe o quanto dói, né? Ouvir não, a gente sabe o quanto é complicado para algumas pessoas determinadas situações, então a gente acaba sendo muito empático com essa pessoa e acaba tentando se pôr no lugar dela, até porque isso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro para tentar sentir a dor do outro e tentar amenizar o máximo possível que a gente puder a situação, para que a pessoa não passe por situações dolorosas, enfim. E a gente tem essa tendência de evitar dizer não para algumas pessoas, porque a gente acha que esse não vai machucar aquela pessoa. Então, quando você começa no meu caso, eu tô citando no meu caso específico, até porque o canal é meu, a vivência é minha, e fica muito mais fácil explicar para vocês de acordo com aquilo que eu já vivi, né? É muito comum a gente sentir palpitação, taquicardia. Quando você conversa com uma pessoa, no meu caso, que precisava estar toda hora, 100% certa, então a gente acabava tendo discussões, porque eu tentava de alguma forma mostrar, olha, a gente pode ter mais de uma pessoa certa na história, tipo, tem uma conversa, tem um diálogo, e mais de uma pessoa, no caso você e eu, podemos estar certos no fim das contas, né? Ou podem ambos estar errados, ou uma pessoa certa e outra errada. Na visão deste ser vivo, esta pessoa estava sempre certa e eu sempre errada. E aprendi muito com essa relação, inclusive, porque hoje
depois desse período que eu passei por essa relação, eu aprendi que de fato eu vou ser vilã de algumas relações, de algumas situações, e tá tudo bem. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com a maturidade é entender que tem guerras que a gente pode escolher não lutar, que a gente pode escolher não passar, que a gente pode escolher não sofrer, né? A gente evita muita coisa, evita trauma, evita cansaço, evita energia desperdiçada, o gasto de energia desnecessária mesmo. Então, neste caso, a gente opta por não lutar todas as batalhas, porque nem todas são importantes, nem todas são necessárias. Então, essa relação especificamente, ela me trouxe alguns gatilhos, porque eu sempre lutei para ser, nós que somos LGBTQIAPN+, lutamos para ser 100% melhor do que alguém. Ou seja, se uma pessoa é 100, a gente está sendo no mínimo 200%, 300%. Nós que fazemos parte de minorias, a gente tem uma tendência muito forte e muito grande de tentar ser melhor para se sair bem no que uma pessoa mediana já faz normal. Ou seja, uma pessoa mediana faz algo normal. Na nossa visão, e para muitas pessoas também que enxergam de fora, um LGBT, uma pessoa preta, uma pessoa gorda, pessoas com deficiência, mulheres, as ditas minorias precisam se esforçar mais para poder entregar a mesma coisa. Entende? Porque às vezes uma pessoa padrão, branca, hétero, cis, né? Homem branco, hétero, cis, faz o mínimo, e tá tudo bem. Pra eles, tipo, se um pai sai pra passear com o filho, meu Deus, é um pai presente, que lindo. Agora, se uma mãe sai, é só uma mãe saindo com o filho. Então não precisa nem muito longe. E quando a gente entende isso, já é um bom caminho andado, porque a gente percebe que isso é patriarcal, que isso é tradicional, que isso é estrutural, que já acontecem há muitos anos, há décadas, talvez centenas ou milênios, né? Então existem essas questões que são realmente complicadas e difíceis de lidar. Entendendo isso, a gente passa para um segundo ponto. A gente precisa entender que nós temos falhas, dificuldades, nós temos algumas coisas que são normais. Todo ser humano tem habilidades e desvantagens. Por exemplo, eu não sei cozinhar. E aí? Isso não é um problema. Eu preciso aprender que em algum momento eu posso precisar fazer comida para almoçar, para comer, e não tenho. E tem comida em casa, tem um arroz e um feijão, eu não sei fazer comida. Entende? Mas eu preciso aprender. Em algum momento eu vou precisar cozinhar. É algo necessário para sobrevivência. Mas eu tenho habilidades que talvez pessoas que saibam cozinhar não têm. Entende? É normal que nós tenhamos habilidades em algumas áreas e em outras não. Então, quando uma pessoa ela vem até você e te pede auxílio, te pede ajuda em alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas se aproximam da gente somente por causa da nossa utilidade. Até o padre Fábio de Mello tem um texto muito bonito que ele fala, né, sobre essa questão de ser inútil, de se permitir ser inútil para que a gente descubra quem de fato está com a gente. Entende? Se eu posso me tornar inútil para você agora, você vai me suportar mesmo não sendo útil em nada para você? É mais ou menos isso que o padre Fábio de Mello fala em um dos seus DVDs, em um dos seus shows, dos seus eventos, enfim. Então, quando a gente entende isso, são pílulas de conhecimento que a gente vai tomando de acordo com o nosso amadurecimento, com a vida da gente, que são necessárias para entendimento de muita coisa. Então, do nada, eu tive uma relação com uma pessoa que se dizia próxima, que se dizia próxima não, era próxima, se dizia amiga, eu comecei a duvidar das minhas habilidades.
Eu comecei a dizer que eu era incapaz de fazer certas coisas, entende? A pessoa, por exemplo, teve coragem de dizer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje, falando de meu canal, tudo mais dos meus canais, era porque essa pessoa tem um toque. Gente, presta atenção. Nós, seres humanos, somos uma colcha de retalhos, sabe? A gente pega essa peça de roupa, tá? Com aquela outra. A gente vai nos moldando, a gente vai pegando características de outras pessoas, a gente vai assimilando, trazendo para nós coisas que a gente aprende no decorrer da nossa vida. Entende? Assim como um Lego, assim como um quebra-cabeça, o quebra-cabeça não, porque o quebra-cabeça ele vem pré-moldado, ele vem pré-feito, né? Ele vem pré-pronto, ele vem com um manualzinho já todo o encaixe. Eu prefiro chamar de Lego mesmo, porque o Lego da minha época, tá, gente? De 1900 antigamente, se comprava uma caixa enorme, inclusive eu tinha, eu lembro quando era criança, uma caixa que parecia um Lego, que imitava um Lego, que tinha uma alcinha e você abria. Ali tinha peças soltas, não era os Legos de hoje em dia, que é Lego de montar castelo, não sei o que, Lego pronto. Não, os Legos que não tinham pretensão nenhuma. Então, a gente cresce dessa forma. A gente não tem tempo hábil o suficiente. Nossa vida não dura tanto para que a gente viva tudo que a gente precisa viver para poder aprender com a vivência nossa, pessoal. Então, a gente tem que aprender com outras pessoas. A gente precisa estar próximo de pessoas que nos ensinem, entende? A gente aprende até como não ser com algumas pessoas, né? Então, aquela pessoa ali, nossa, ela é muito querida, ela é muito amada. Ela me ensinou a ser mais educada, menos grossa, me ensinou a ser mais paciente. Já aquela pessoa ali é escrota, é uma pessoa ruim. Então, aquela pessoa me mostrou como eu não devo ser com a sociedade. Eu não devo ser aquela pessoa ruim, aquela pessoa com energia de reclamar, que chega, que sabe, eu não devo ser aquela pessoa. E a gente aprende, a gente cresce, entende? Então, a gente precisa entender o seguinte: relações vão existir em nossas vidas sempre. Nós não somos ilhas, nós somos pessoas que precisam, inclusive, de interação social para viver. Entende? A gente não consegue. Eu sou uma pessoa, eu tô aprendendo muito em terapia, inclusive, isso, que eu não gosto de incomodar as pessoas. Eu odeio incomodar, eu odeio perturbar as pessoas pedindo, ei, faz pra mim isso. Cara, eu gosto de eu fazer minhas coisas. Eu gosto de chegar e fazer, olha, eu vou fazer. Quando alguém, eu preciso pedir, nossa, tá me matando, tá arrancando um braço, meu, tá me fazendo mal. Pô, faz pra mim isso e tudo mais. E quando você pede, a pessoa não faz, você precisa repetir, pedir pela terceira vez, pela quinta, pela 10ª vez. É horroroso. Só que uma coisa que a gente precisa aprender vivendo em sociedade também é a esperar. A gente precisa falar, comunicar e esperar. Gente, olha, tem um horário pra fazer isso, tem um dia pra fazer isso. E a gente aprende muito, né? Então, quando você começa a se relacionar com uma pessoa que, de certa forma, traz desconforto pra você, comece a se questionar por que você sente desconforto com aquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pode estar achando que a forma que ela tá falando com você tá te dando suporte, tá? Uhul! Bora! Faz! Eu não sei o quê. Mas às vezes isso é pressão. Isso pode fazer muito mal pra gente. Porque a gente pode... Caralho, nossa, eu tô me sentindo pressionado porque a pessoa quer que eu faça e tal. E aí, por muitas vezes, eu cheguei em uma dessas conversas, né, no fim da relação, falar com a pessoa, olha, eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não consigo. Ai, você pode, faz! Eu falei, oi, então eu não consigo, não dá. Por gentileza, não faz isso comigo. Isso tá me incomodando, porque eu sei que eu não posso fazer, eu não consigo. E você insiste, não faz isso. Quer dizer, eu podendo mandar pra puta que pariu, pra casa do caralho, não, eu sempre... Porque eu tinha muito medo de machucar a pessoa. Mas enquanto eu falava, ei, não faz, a pessoa não percebia o quanto aquilo tava machucando, o quanto aquilo tava me ferindo. E enquanto eu pedia, não faz, e a pessoa continuava fazendo.
né? Então, teve um momento, no final do ano, em que essa pessoa se afastou de mim. Bloqueou no WhatsApp, eu não falei com essa pessoa. E voltamos a falar, esse ser humano voltou a falar comigo numa live minha, inclusive, na Twitch. Do nada! Não mandou uma mensagem antes, nada. Só voltou a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Eu explicando, olha, a situação que levou a gente a esse rompimento, né? A gente vai resolver em determinado mês, com determinada situação. Não dá pra ser feito agora, tá? E foi conversado mais de uma vez, inclusive, explicando tudo mais. E eu achei que a pessoa tinha entendido. Eu achei. Não levando nem bobo da minha cabeça achar que as pessoas... Minha mãe sempre falou comigo isso. Minha avó sempre falou comigo isso. E de alguma forma, eu tenho isso comigo. Eu tenho uma tendência muito feia de medir as outras pessoas pela minha régua. De usar a minha métrica para poder medir pessoas. Tipo, gente, eu não faria isso com você. Então, se eu não faria isso com uma pessoa, eu acho, na minha cabeça, que essa pessoa não teria capacidade de fazer a mesma coisa comigo, porque eu sei o quanto machuca. E eu não faria algo para machucar uma pessoa em sã consciência. Talvez eu pudesse fazer algo de maneira involuntária, sem querer, mas em sã consciência eu não machucaria ninguém, porque eu sei como dói, como machuca ser machucado. Ficou redundante, eu sei. Mas não é fácil. É muito complicado, né? E de repente, você se vê numa situação em que, depois desse primeiro rompimento com essa pessoa, eu coloquei essa pessoa em stand-by. Eu coloquei assim, eu falei, vou colocar essa pessoa em observação. Eu vou analisar direitinho, porque eu não faria isso com uma amizade. Tem algumas pessoas que entendem Natal como uma data especial. Eu não consigo entender porque eu não sou cristã. Eu não vejo o Natal como as pessoas veem, que é o nascimento de Jesus. Até porque eu já estudei a Bíblia, e quem estuda a Bíblia sabe que Jesus não nasceu exatamente no Natal, em dezembro. Porque dezembro? E aí o cristianismo pegou outras datas pagãs. E é uma longa história que no fim das contas não faz sentido comemorar pra mim, na minha visão, na minha leitura, tá? Mas tudo bem. Pessoas que comemoram tá de boa, tá tranquilo. Pra mim é mais importante a virada do ano. Por quê? Porque quando você vira o ano, você começa um novo ciclo. Dia 31 de dezembro você encerra um, dia 1º de janeiro você abre outro. Então, pra mim é uma data importante. Meu aniversário, 18 de fevereiro, também pra mim é importante. Por quê? Porque esse fechamento e abertura de ciclo do dia 31 pro dia 1º, que é a virada do ano, é um fechamento e abertura de algo universal para todo mundo. E meu aniversário é particular, é pra mim. Então, são datas importantes. E quando eu vi essa pessoa sabendo dessa informação, me bloqueando, eu falei, tá bom. Então tá. Tá. Então tá bom. Eu não faria isso com essa pessoa, não, mas ela fez comigo. Vamos deixar, né? Vamos ver quando é que a pessoa vai voltar. Porque a pessoa me bloqueou somente no WhatsApp. Eu tinha que eu vou falar com ela em outras redes sociais. Só que eu não fui falar, porque eu sou orgulhosa. Sabe? Não sei se isso é bom ou é ruim. Trabalhei daí em terapia, não é mesmo? Acho que um pouco de orgulho de vez em quando é bom. Mas nem o orgulho tem que ser trabalhado direitinho, porque se ele não for bem trabalhado, ele pode causar danos, né? Enfim. E aí, nisso tudo, eu acabei colocando essa pessoa em um lugar de observação. Eu falei, ó, essa pessoa me bloqueou no ano novo, sabendo que para minha data é importante, vamos então. E o relacionamento não voltou a ser o mesmo depois que aconteceu isso. E eu comecei a analisar, parar, pensar direito. Eu falei, ok. E eu tava já nesse pensamento de afastamento. Só que, mais uma vez, eu pensei em outra pessoa. Eu não pensei em mim. E isso é muito complicado, porque quando a gente pensa no outro e não pensa em nós como prioridade, a gente quase sempre vai se machucar.
Quase sempre. Então, quando eu passei por esse processo, eu hoje tenho algumas pessoas que estão próximas a mim também, que estão nesse lugar de observação, sabe? Nessa estantezinha de essa pessoa é amiga? Não sei. Tenho que fazer essa análise de forma correta pra não me fuder de novo, porque a tendência que a gente tem depois que a gente passa por uma dor muito intensa é evitar aquela dor. Lógico. Porra, doeu, né? Eu botei o dedo na tomada, tomei um choque e vou botar de novo pra ver se dói. Não, cara, doeu uma vez. Então a gente tem uma tendência muito... Nosso cérebro tem a tendência de trabalhar com repetição. Trabalhar com... Ok, aquilo ali é um sinal muito parecido com o que aconteceu no passado. Então, se aquele é parecido com o que aconteceu no passado, eu vou dar um alerta aqui, eu vou começar a acender luzes vermelhas para que César compreenda que aquela situação é muito semelhante ao que já aconteceu antes e a gente precisa fazer com que ela puxe o freio de mão, que ela tome cuidado com essa relação, com essa situação que está acontecendo, porque pode acontecer o que aconteceu no passado. Então, a gente fica, né? E a minha preocupação é, depois dessa pessoa, né? Criar novos laços afetivos com a amizade. Quem são amizades antigas da minha vida, tá, eu tô despreocupadíssima, né? Porque as pessoas hoje que eu tenho como amigas próximas a mim são de extrema confiança. Agora, as pessoas que vêm depois talvez tenham um pouco de resistência. Eu talvez demore um pouco para chamar de amigo, de amiga. Talvez eu demore um pouco para confiar. Se eu conseguir confiar naquela pessoa, né? E se essa pessoa então tem traços narcisistas que me lembram, que se assemelham à pessoa anterior, né? É muito comum que a gente faça esse movimento de afastamento natural. Super comum. Então, gente, sim, eu comecei o vídeo dizendo que a culpa é sua, mas no fim das contas, eu aprendi em terapia, inclusive com meu psicólogo, que a gente não deve usar a palavra culpa, principalmente para situações como essa, porque não foi culpa minha ter essa pessoa na minha vida. Eu me culpei muito porque eu falei, cara, como é que eu não consegui ver esses traços tóxicos nessa pessoa quando a gente começou a se relacionar? Por que que eu não analisei isso? Por que eu não vi isso? Entende? Então, vamos chamar de coparticipação. Vamos chamar de... Olha, não é culpa, tá? É suas decisões. Porque assim, a gente hoje tá onde nós estamos porque a gente, no passado muito distante, a gente optou por um caminho. Optou fazer algo. Optou ser algo. Optou ou não fazer ou não ser. E a gente vai seguindo caminhos e que a gente vai trilhando o nosso caminho. E a gente vai chegando em pontos que esses movimentos, essas escolhas, né, nos tornaram quem nós somos hoje. Então, a palavra culpa, ela carrega um peso muito grande. Talvez utilizar responsabilidade soa muito mais maduro, soa menos dedo na cara e soe mais ok, tudo bem. Você não tem culpa, mas a sua decisão tomada no passado trouxe você até aqui. O que é que você vai fazer agora com tudo que você tem na mão? Com todas as situações, com tudo isso. Cabe o eu de hoje tomar muito cuidado ao tomar decisões, porque não é o eu de hoje que vai colher os frutos, é o eu de amanhã. E como a gente já entendeu que o nosso eu do passado tomou decisões que nos trouxe para onde nós estamos hoje, cabe a gente parar, independente da idade que você tem assistindo esse vídeo, nesse momento analisa, eu tô onde eu quero? Eu sou o
que eu quero. Eu tô fazendo o que eu quero. Porque é difícil no mundo capitalista que nós vivemos hoje, que a gente precisa trabalhar por causa do dinheiro, que a gente não pode ter uma escolha de, ai, minha paixão. Vou fazer cinema, vou fazer teatro, vou viver de música. A cultura no Brasil, infelizmente, não é algo muito bem recebido. A gente não tem uma cultura de enaltecer nossas divas, enaltecer nossos trabalhos, porque é muito mais bonito eu falar red flags do que sinais vermelhos. Ai, porque me acenderam os red flags. Não, gente, é sinal vermelho, sabe? Tentar tirar ao máximo possível esse espírito de cadelização, de colonialismo que a gente tem, sabe? Começar a entender que a gente tem cantores, cantoras brasileiros e brasileiras e brasileires, né? Que são tão bons ou até melhor do que os gringos. Entender que nossa cultura também é muito bonita, nosso cinema também é muito bonito, nossa literatura também é muito bonita. E parar com essa coisa de, porra, é só lá de fora. Não, não é só lá de fora que presta. Tá bom? Vamos aproveitar isso, vamos fazer essas análises, vamos ver direitinho. Se você não faz terapia, amor, vou cobrar de vocês a sessão de hoje, que se encerra por aqui, tá bom? Vou deixar o Pix aqui embaixo para vocês estarem depositando pra gata o valor da sessão de hoje, tá bom? Brincadeiras à parte, eu agradeço muito a todos que vieram até aqui no final desse vídeo, tá bom? Não se esqueçam, mais uma vez, de se inscreverem nesse canal maravilhoso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, ativa o sininho para que você possa receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, tá bom? E também não se esquece, todas as minhas redes sociais, @soueucesar, tá? O meu Pix também, como eu falei com vocês, se quiserem me ajudar, porque assim, eu trabalho por comissão, já falei isso algumas vezes, e tem épocas que a comissão ela é alta porque o fluxo é muito alto, e tem momentos que acaba tendo pouco movimento e o fluxo financeiro fica um pouco precário, né, Brasil? Então, contato soueucesar@gmail.com é o meu Pix. Qualquer valor enviado ajuda bastante, tá, Brasil? Eu tô tendo que, inclusive, vender alguns jogos meus, né? Pra poder pagar umas continhas que estão atrasadas, inclusive, né? Mas podem me ajudar também, se vocês quiserem. Eu sou muito grata, tá? Beijos! Até o próximo vídeo. Muito obrigada por terem vindo até aqui. Não se esqueçam, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E quintas e sábados, lá na Roxinha, tem live, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, Brasil. Tchau, tchau.